Senhor Deus Pai que nos ama, santo e misericordioso, antes estávamos longe do Senhor Deus, perdidos no meio do pecado. Nós somente merecíamos receber o castigo e o julgamento eterno diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus teve misericórdia de nós através daquele grande amor e fez com que o Senhor Jesus ele pudesse receber esse sofrimento e dor e o castigo que nós deveríamos receber naquela cruz. E através daquele sangue precioso fez com que nossos pecados pudessem ser lavados eternamente, para que nós jamais pudéssemos receber o castigo novamente. Sem nenhum tipo de sofrimento nós recebemos a salvação, para que nós pudéssemos viver para o Senhor Deus. E assim o Senhor Deus nos permitiu essa grande bênção e esperança para podermos realmente desejar e entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que nós damos louvores e agradecimentos ao Senhor Deus. Então, nesse tempo agora que o Senhor Deus nos permitiu neste corpo, esperamos que nós não vivamos mais conforme as coisas carnais, que nós não sigamos mais as vontades da carne, nem nossos pensamentos, mas sim que nós possamos preparar nossos corpos para fazer a vontade do Senhor Deus, para realizar essa missão santa permitida pelo Senhor Deus, para que nossa vivência possa ser conduzida de forma correta diante do Senhor Deus. Nesse tempo agora também pelo sangue precioso do Senhor, aqueles que foram salvos estão reunidos diante do Senhor Deus. E através dessa grande graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós estamos louvando e aprendendo a sua palavra. E o Senhor Deus está trabalhando junto conosco. Nesse rebanho santo nós estamos reunidos. Nesse tempo agora também o Senhor está entre nós. E para cada um de nós individualmente o Senhor Deus está cuidando e permitindo maior graça, maior vida e maior Espírito Santo para dentro da nossa vida para receber a condução. Para que nós não vivamos como filhos desobedientes ou vergonhosos diante do Senhor Deus, mas sim que nós possamos fazer a vontade do Senhor Deus, através da mão amorosa e graciosa do Senhor, que o Senhor possa nos sustentar ainda mais. Nesse tempo agora também os irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir a força, a saúde logo para eles. E para aqueles que também têm o coração no meio da tentação, no meio de toda aquela situação, que o Senhor Deus permita realmente a ajuda e realmente permita a graça necessária para a vida deles. Também para várias pessoas, irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, vivendo o seu evangelho pelo mundo todo. Que o Senhor Deus, cada um deles, o Senhor possa estar cuidando dentro do seu santuário. Para que o Senhor Deus possa ajudar, para que todos esses seus filhos possam viver, para trabalhar diante do Senhor Deus, para que muitas pessoas possam receber a salvação e assim os conduza. E também muitos espíritos perdidos, tristes que estão morrendo, realmente sem receber essa salvação do Senhor. Que o Senhor Deus possa permitir as portas da evangelização para eles. E também, no meio de todas aquelas dificuldades, para pregarmos aquele evangelho. Existem muitas pessoas que estão nas dificuldades para evangelizar para todos. Então, aqueles que estiverem no meio do sofrimento, no meio da tristeza, no meio da dificuldade, que o Senhor possa estar ajudando, para que o Senhor possa estar continuamente fazendo o seu trabalho, a sua vontade, no meio daquela toda dificuldade, para que seu evangelho possa ser pregado fortemente, para que o seu trabalho da salvação possa ser realizado a cada momento mais. E também os seus servos, tão fiéis e obedientes, que o Senhor Deus possa estar realmente cuidando deles. Nós estamos orando por eles. Para cada tempo que o Senhor nos permita a palavra necessária e nos mostre o que nós devemos fazer ou percorrer. Nesse último tempo, o trabalho que o Senhor Deus deseja, a palavra que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos viver conhecendo ainda mais, possamos viver ouvindo essa palavra e jamais possamos esquecê-la. E assim que dentro do nosso coração nós possamos seguir a vontade do Senhor Deus, para que nós possamos dar glória diante do Senhor Deus. E assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5.
Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, até aqui. Então, no domingo de manhã, após recebermos a salvação, o cristão, para viver uma vida correta de cristão, existem palavras necessárias muito importantes que eles devem saber, que é a palavra sobre o Espírito Santo. O Senhor Deus, Ele ter salvo o nosso espírito. É através dessa grande graça e amor do Senhor, e graça realmente que nós não conseguimos conhecer o valor, o Senhor permitiu o seu Filho unigênito para morrer e através daquele sangue precioso para que nós pudéssemos ser lavados dos pecados e assim nós pudéssemos crer e assim receber a salvação sem nenhum preço, nenhum custo a pagar. Então, a salvação que nós recebemos nesse tempo foi a salvação do Espírito. Então agora nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nos tornamos em pessoas que podem entrar no reino do Senhor Deus. Então agora, já que nós podemos entrar no reino do Senhor Deus, através dessa grande graça que o Senhor nos permitiu, nós estamos vivendo neste mundo. Então os cristãos que estão vivendo agora, como eles devem viver após receber a salvação no tempo restante de suas vidas? Pensar nisso é algo muito importante. Se um filho de um cristão, ele vê como um filho do diabo, realmente, mesmo tendo recebido a salvação, uma pessoa que realmente está nas trevas, tentar viver com as pessoas que estão na luz, ou a pessoa que está na luz tentar entrar no meio das trevas. Realmente isso é algo que não funciona. Realmente uma grande vergonha diante do Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa viver como vida correta diante do Senhor Deus, adequada. Então, tudo isso não se acontece somente pelo esforço ou força de cada pessoa, mas sim existe o Espírito Santo que o Senhor ele nos permitiu, e o Espírito Santo, através das nossas dificuldades, ele faz com que nós possamos crer verdadeiramente sobre o reino do Senhor Deus, e ele nos dá a evidência exata de que nós somos filhos do Senhor Deus. E ele também nos permite realmente a certeza verídica de que nós iremos para o reino do Senhor Deus após recebermos essa salvação. Então, todos os dias o Senhor ele faz através do Espírito Santo que nossa vida de cristão possa a cada momento ser modificada todos os dias. Então, recebendo a salvação, ainda tem pessoas que, por causa do homem antigo, o homem passado que está dentro deles, não conseguem viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Então, numa vida normal, as pessoas que estão vivendo, elas realmente necessitam da palavra do Senhor Deus. E essas pessoas que necessitam disso realmente estão dentro do nosso coração para nós pregarmos. E quem é que faz nós lembrarmos dessas pessoas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que cuida dentro de nós, realmente é aquele que faz com que realmente nossa personalidade, nosso jeito de ser realmente mude todos os dias para se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Então, o homem interior, cada momento, o Espírito Santo faz com que o homem interior todos os dias possa estar cada momento mais forte e resistente diante do Senhor. Então, aquele que faz esse trabalho é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, antes de recebermos a salvação, nós não sabíamos. Mas o diabo que estava realmente com o domínio dos ares e da potestade do ar realmente deste mundo, realmente fazia com que o pecado pudesse ser espalhado, nós vivíamos conforme aquilo. Mas após recebermos a salvação, nós percebemos que o Espírito Santo ele veio para dentro do nosso coração e fez com que nosso coração ele pudesse ser realmente consolado diante do Senhor Deus e comandado pelo Senhor. Então, sem a ajuda do Espírito Santo dentro do nosso coração, não temos como viver a vida de fé corretamente. Então, para recebermos a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos crer que o Senhor Jesus ele está dentro de nós. Então, mas ele ter lavado nossos pecados. Então, ele realmente perdoou
Nossos pecados fez com que nós pudéssemos tornar filhos do Senhor Deus. E agora podemos entrar no reino do Senhor Deus. Mas cada momento nós esquecemos toda hora de que nós realmente somos filhos do Senhor Deus. Nós esquecemos isso. Por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 17, através da fé, Cristo está dentro de vossos corações. Então nós precisamos crer que Cristo está dentro do nosso coração. Então, se nós cremos nele, nós podemos depender do Senhor e nós precisamos aprender qual é o trabalho do Espírito Santo. E assim nós possamos estar realmente nos esforçando para viver como forma correta diante do Senhor. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós somos pessoas que não podemos viver uma vida correta diante do Senhor. Então é por isso que dentro do trabalho que o Senhor ele faz, ele está a cada momento está contando as coisas boas que se acontecem. Então nós precisamos nos esforçar para sabermos o que é a vontade do Senhor Deus. Então, dessa forma, nós precisamos saber que nós precisamos obedecer à palavra do Senhor Deus. Por isso que até o tempo passado eu continuei pregando palavras assim. Então, da palavra que nós lemos hoje, então é uma palavra que nós já ouvimos bastante, mas em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, são palavras muito importantes. É por isso que eu irei ler novamente. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, andai em espírito. Então, se fizer dessa maneira, não cumprireis a concupiscência da carne. Então, essa concupiscência da carne quer dizer que o pecado que nós temos desde o momento que nós nascemos como pecadores de Adão e até agora que nós estamos aqui é como se fosse DNA do pecado. Então, por causa desse pecado original, nós estamos continuamente vivendo neste mundo. É por isso que se olhamos em Efésios capítulo 2, versículo 3, anteriormente nós vivíamos conforme realmente da nossa carne e a vontade do nosso coração, sem nenhuma relação com o Senhor. Então nós éramos filhos da desobediência diante do Senhor. Então, mas as pessoas que receberam a salvação, elas não vivem como pessoas realmente da carne, mas sim vivem pelo Senhor, do Espírito Santo. É por isso que é necessário viver pelo Espírito Santo. Então isso é uma ordem do Senhor. Então, isso ser uma ordem quer dizer que é para você sujeitar completamente, não é? Então, realmente um soldado, ele está no meio dos oficiais e ele não obedece à ordem do oficial, não tem como ele vencer a guerra. Então, um oficial superior, ele treina aqueles soldados e ele realmente planeja as estratégias e ele faz as suas ordens para que ele possa vencer a batalha. Então, como eu já preguei na semana passada, a vida de fé é uma guerra. Então, é uma luta sem fim. Então, uma luta contra si mesmo, uma luta contra o mundo, uma luta contra o diabo. Então, pregar o evangelho também é para que você possa tirar aquelas pessoas que estão sob o domínio do pecado, para que elas possam retornar diante do Senhor Deus. Isso não é algo fácil. Então, isso é uma guerra contra o diabo. Então, nós estamos lutando contra esse diabo, não é algo que nós fazemos pela nossa vontade, mas sim do Espírito Santo. Então, primeiramente, a luta contra si mesmo. Então, a luta que você faz consigo mesmo e você precisa conseguir vencer e fugir. Então, é por isso que nós precisamos fazer a vontade realmente do Espírito Santo, para que nós possamos saber qual é a vontade do Espírito Santo e assim possamos receber a condução, a vivência necessária. Então, é por isso que no versículo 17, ele fala, porque a carne cobiça contra o Espírito. Então, dentro de nós existe aquela cobiça da carne. Em Romanos capítulo 7, o meu interior, ele gosta da lei do Senhor Deus, mas dentro de mim uma outra lei, ela luta com a lei do meu coração e me puxa para o pecado. Então, essa outra lei que está dentro de mim quer dizer que é o homem antigo, a relação da carne que ainda não mudou o que está dentro de nós. Quer dizer que a carne, ela vai contra o Espírito Santo. Quer dizer que ele se rebela contra o Espírito Santo.
Então, dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, a força de ir contra o Senhor Deus, a força de ir contra o Espírito Santo, vocês precisam saber que existe. É por isso que a carne vai contra o Espírito Santo e a força do Espírito Santo vai contra a carne. Então, o Espírito Santo, ele tenta dominar a nossa carne, faz esse trabalho. Então, quer dizer que esses dois, eles brigam entre eles. Então, o Espírito, ele realmente é impedido pela carne para que nós não consigamos viver pelo Senhor Deus. E o nosso Espírito Santo, ele faz com que nós possamos viver diante do Senhor Deus, não pela carne. Então agora tudo depende para onde que nós estamos sendo levados, arrastados. É pelo Espírito Santo ou é pela carne? Então nós estamos sendo levados pela carne e indo contra o Espírito Santo, não conseguindo receber a dominação do Espírito Santo? Então tudo isso é decidido a vitória e a derrota para a vida de fé. Então isso é um trabalho realmente bem importante e perigoso que nós devemos pensar em relação a isso. Então, se nós depois de recebermos a salvação, nós estamos vivendo uma vida normal, falar, vou ver uma vida suficiente, diante do Senhor Deus, não sei o quê, mas realmente como as pessoas elas têm essa vivência de querer vir, louvar, aprender a Bíblia, parece que tem um coração bom, mas realmente dentro dessa vivência mesmo, o coração dele não está realmente totalmente correto diante do Senhor Deus e bom, porque dentro da vida dele ainda ele está sendo controlado pela carne, porque ele somente vem externamente participar de alguma coisa dentro da igreja, depois ir embora e perder tudo. Então quer dizer que a carne ela luta para que nós não consigamos viver pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele luta contra a carne para que nós possamos viver por ele. Nós precisamos vencer dessa luta. Então eu já disse no tempo passado. Então uma pessoa ela treinou 2 cachorros e botou os 2 para brigarem. Então um dia o cachorro preto vencia, o outro dia o cachorro branco vencia. Então, entre nossos irmãos que estão aqui como diácono, ele continuamente escreve histórias, e essas histórias aparecem bastante. E também existe um livro de historinha que está escrito que a flor de acacia, quando ela nasce, tinha muitas historinhas lá dentro, mas a única historinha que eu lembro é somente desses 2 cachorros brigando. Então quer dizer que essa história não é uma história divertida, mas é uma história que representa realmente a briga que está dentro do nosso coração. Então um dia a carne ela vence o nosso Espírito Santo porque ela é muito mais forte, ou o Espírito Santo ela vence a nossa carne através do poder do Senhor Deus. Então é algo que sempre muda. Tá, até quando é que nós vamos ficar brigando de um jeito e de um outro jeito? Sempre um lado precisa ser mais forte. Então precisamos orar bem mais, precisamos aprender bem mais, nós precisamos obedecer bem mais. Então o nosso homem interior precisa a cada momento estar mais forte. É por isso que em Efésios, capítulo 3, versículo 16, nós precisamos fortificar o nosso homem interior. Eu já apresentei essa palavra na semana passada. Então, como é que nós devemos fortificar o nosso homem interior? Através da palavra, através da obediência. Então, como eu já disse, se nosso corpo ele for fraco, qualquer momento nós podemos adoecer, não é? São coisas que nós não podemos enxergar nos nossos olhos, mas existem muitas coisas ruins que estão querendo realmente invadir nosso corpo, infectar nosso corpo, seja na nossa água, na nossa comida, no ar, isso em qualquer lugar. Então, esse micro-organismo tão ruim, ele quer entrar dentro do nosso corpo e invadir, mas se no nosso corpo nós tivermos uma imunidade boa, alta, realmente bem forte, nós estivermos saudáveis, então nós podemos lutar contra esse micro-organismo e vencer e não adoecemos. Mas se uma pessoa ela estiver fraca o corpo, ela estiver estressada, cansada e tiver imunidade baixa, então se ela entrar em contato com esse micro-organismo, ela vai adoecer. Mesmo ela estando bem saudável alguns tempos atrás, de repente ela adoece. Então é por isso que as pessoas falam, não, você não deve beber coisas ruins, não deve beber, comer coisas ruins, respirar o ar ruim.
Então quer dizer que também, mentalmente, psicologicamente também, você não deve pensar em coisas ruins, você deve pensar em coisas boas, ou você deve amar outras pessoas, você deve se esforçar para não ficar estressado. Então, para você ter a sua saúde, tem muitas coisas que você deve fazer. Então, espiritualmente também, para nós estarmos fortificados, existem muitos trabalhos que nós devemos fazer. Então não é somente nós falarmos, eu vou ler algumas páginas da Bíblia e pronto, eu vou viver como um irmão dentro da igreja. Se vivemos desse jeito, não vamos conseguir viver a força da carne, a força do diabo. Então mesmo que recebamos a salvação, ainda o homem antigo, passado, ele não vai mudar assim, porque o diabo ele está segurando. Então o diabo ele não consegue roubar a nossa salvação, como o Senhor Jesus ele já disse. Então ele nos deu a vida eterna para que nós jamais pereçamos. Não existe ninguém que possa arrebatá-las da mão do Senhor. Então, a vida eterna que o Senhor ele nos permitiu, o Senhor irá proteger até o final. Ninguém pode tomar da mão do Senhor. O Senhor ele derramou seu sangue na cruz e nos comprou. Então, ele faz com que realmente haja uma proteção de vida. Então, nenhum outro ser pode vir e roubar do Senhor. Então, o Senhor, meu Pai, ele é o maior. Então, não há ninguém que possa roubar as coisas da mão do Senhor Jesus, isso que está sobre a mão do Senhor Deus. Então, existe uma segurança totalmente perfeita protegendo a nossa salvação. Então, o diabo ele não consegue roubar a nossa salvação, mas vocês precisam pensar que o diabo ele destrói toda a nossa vida de fé, para que nós não consigamos viver com vida adequada diante de Senhor Deus como filhos. Quer dizer que nós não conseguimos viver de forma correta. Então, o diabo ele começa a utilizar o homem passado que está dentro de nós, a carne, para estragar a nossa vida de fé. Então, para que o diabo ele não consiga uma brecha, nós precisamos pensar o que é essa força carnal, esse homem do passado que está dentro de mim que ainda luta contra mim. Então é por isso que esse mandamento do Senhor que ele fala para nós seguirmos realmente as obras e as decisões do Espírito Santo, nós devemos pensar sobre isso. Então, entre umas pessoas que recebem a salvação também, se uma pessoa não deseja fortemente receber a salvação, o Senhor Deus também não permite a salvação para ela. Tem pessoas que ouvem a salvação, a palavra, o evangelho durante muito tempo, várias vezes, mas mesmo assim não consegue receber a salvação. Por quê? Porque não tem esse coração de súplica de desejar receber a salvação. Então, o Senhor Deus ele disse que ele realmente derruba os arrogantes e estabelece os humildes. Então tem pessoas que são arrogantes, elas falam, por que eu sou pecador? Por que eu tenho que ir para o inferno? Outras pessoas falam, algum dia eu vou receber a salvação. Então quer dizer que cada momento eles realmente vão rejeitando essa salvação do Senhor, o Evangelho. Então, já que eles não conseguem se arrepender diante do Senhor Deus, eles são pessoas arrogantes que não conseguem ser humildes. Então, cada momento são pessoas que se perdem. Então, são como realmente pessoas com sede que o Senhor chama espiritualmente. É por isso que são pessoas que têm sede eterna. E essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, elas podem realmente mudar a vida e receber a salvação ao crer. Então, eles vão mudar a vida e ter um coração bem suplicante de querer viver pelo Espírito Santo. Eles vão falar, eu recebi a salvação, mas por que eu estou vivendo até agora assim? Por que eu estou vivendo sem conseguir fazer a vontade do Senhor Deus? Por que minha vida de fé não mudou? Por que eu não consigo ver como um cristão normal? Eu digo que recebi a nossa salvação, mas por que eu continuo vivendo como pessoas realmente do mundo? Nós precisamos pensar nisso. Então, nós, para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos nos esforçar para viver pelo Espírito Santo. Então, isso é o que o Senhor Deus permite para aqueles que desejam. Então, mesmo que nós vivamos tendo pensamentos errados, nós, quando chegar um momento, a pessoa fala, eu queria, já que vou para o céu. Então, mas essas pessoas assim que realmente vivem pecando e somente acham que vão para o céu, elas precisam realmente refletir da salvação delas também novamente. É por isso que nós precisamos pensar de forma mais séria esses problemas. E precisamos saber que existem 3 tipos de pessoas diferentes diante do Senhor Deus. Então, se for uma diferenciação mais visível, nós podemos diferenciar entre gentios e os judeus que foram escolhidos pelo Senhor Deus. Então, na Bíblia está escrito que os gentios são como aqueles gregos.
Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo ele disse para a igreja de Corinto: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, quer dizer que existem esses três tipos bem grandes: os judeus, os gregos e a igreja de Deus. Então, os judeus são pessoas, um povo que foram escolhidos desde o momento de Abraão. Então, quer dizer que antes da vinda do Senhor Jesus, eles foram realmente guiados pelo Senhor Deus. São seres, pessoas que receberam a lei do Senhor Deus. Então, são pessoas que foram diferenciadas neste mundo como povo de Deus. Os gentios, eles não possuem o Senhor Deus. E sempre eles disseram que são pessoas realmente à parte da promessa do Senhor Deus. Então, quando um anjo ele apareceu para José, ele disse para o José no meio do sonho, dizendo: agora sua mulher ela concebeu do Espírito Santo, o Senhor Jesus, que é o Salvador do seu povo. Então, realmente, ele precisa receber essa graça do Senhor Deus. Então, quer dizer que toda essa promessa para salvar o povo, para fazer o trabalho do Senhor Deus, também foi uma promessa dada diretamente para o povo do Senhor Deus inicialmente. Mas, pelo eles recusarem, então foi passado para os gregos, foi passado para os gentios. Então, tem lugares também que, se olharmos numa loja ou algum outro lugar, empresa, nós podemos ver que está escrito restrita a funcionários. São lugares que nós não podemos entrar. Então, antes, realmente, era um trabalho que o Senhor Deus ele fez, que era criado para os judeus. Realmente, uma promessa feita para os judeus. Mas a Bíblia também já disse, também a palavra da Bíblia, de que o Senhor tem misericórdia para todos aqueles que o chamam. Realmente já não existe mais uma distinção para nem gregos e nem judeus. Então o Senhor ele permitiu o Senhor Jesus como Senhor para o povo de Israel, mas depois esse Senhor ele se tornou o Salvador de todo o povo, de todas as pessoas. Então quer dizer que seja gentios ou seja judeus, todos eles não existe diferença, não existe distinção. Então, os judeus, se receberem a salvação, eles podem entrar na igreja do Senhor Deus. E também os gentios, se receberem a salvação, eles podem entrar na igreja do Senhor Deus. Então, se olharmos entre raças, nações, nós podemos dividir entre judeus e gregos. Essas pessoas, se elas recebem a salvação, elas podem se tornar um povo diferenciado diante do Senhor Deus, que é a igreja do Senhor Deus. Então, quer dizer que a eclésia em hebraico, que é uma união. Dentro da vida espiritual também nós podemos diferenciar as pessoas em três pessoas. Então, espiritualmente, existem pessoas que são do primeiro tipo, que são pessoas que instintivamente elas vivem como homens. Então, quer dizer que são pessoas que são todas aquelas que não conseguiram receber a salvação. São pessoas que não têm nem a salvação do Senhor Deus, nem o Espírito do Senhor. Então, são pessoas que nasceram abaixo de Adão. E são pessoas que vivem pelo instinto da carne. Então, é por isso que nós chamamos que são pessoas instintivas. Então, nós podemos diferenciar dessa maneira. Romanos capítulo 3, versículo 10, fala que não há um justo nenhum sequer. Então, diante do Senhor Deus, todas as pessoas elas são pecadoras. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, então quer dizer que é aquele que morreu pelos seus pecados e delitos. Então, são pessoas mortas já diante do Senhor Deus. E se olharmos em Salmos 58, versículo 3, quer dizer que a criança, ela desde a madre foi concebida no pecado e já nasceu realmente mentindo, distante do Senhor, perdido. Então quer dizer que desde o momento que ele nasceu, ele já estava num caminho realmente traverso, realmente longe do Senhor Deus. Quer dizer que a vivência toda dele é uma enganação, uma mentira. É por isso que em Jeremias fala que o homem, a coisa mais imunda deste mundo é o coração. A coisa mais enganosa é o coração do homem. Então, realmente, toda a criação do Senhor Deus, dentre toda essa criação, a pior coisa, a coisa mais imunda é o coração do homem.
Então, esse coração corrupto, as pessoas que têm esse tipo de coração e continuam vivendo dessa maneira, como é que deve ser mal diante do Senhor? Então, se olharmos em Jó capítulo 4, versículo 4, realmente, será que é possível ter algo limpo no meio da sujeira? Tem como sair algo impuro de algo limpo? Não tem como. Então, uma pessoa que nasceu como pecadora, então são pessoas acostumadas a viver como pecadores, a pecarem. Então, tem um coração tão sujo, pior do que toda a criação. Como é que pode sair algo limpo dentro de seus corações? Então, quer dizer que essas pessoas, elas são realmente um pedaço bem grande de pecado. Então, até o pecador também, ele faz coisas boas, pode fazer coisas realmente boas diante do Senhor Deus. Mas, para diante do Senhor Deus, ele já disse que o nosso espírito é como se fossem todas roupas sujas. Realmente são folhas que estão brotando novamente. Então, da mesma forma como Adão, ele pegou as folhas de figueira e se cobriu para cobrir o pecado dele diante do Senhor Deus, realmente não tem como se tornar algo que consegue tampar o seu pecado diante do Senhor Deus. Diante do Senhor Deus, tudo é sujo. Tudo o que ele fez é corrupto. Então quer dizer que essas folhas realmente tentaram cobrir isso é um pecado diante do Senhor Deus bem grande, realmente a sujeira que não tem como cobrir diante do Senhor. Então, é por isso que toda obra humana neste mundo é uma mentira diante do Senhor Deus. Se olharmos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, então, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, então ele disse dessa maneira, então quer dizer que são homens como animais irracionais. Então, se nós olharmos para os animais, nós podemos dizer que eles vivem conforme o instinto deles. Será que é possível mudar isso? Então, uma fera, ela nasce com realmente esse instinto feroz. E um cachorro, ele é um cachorro. Não adianta uma pessoa ela treinar quantas vezes que for o cachorro não tem como se tornar um homem. Então é por isso que se aquelas pessoas que vivem mostrando o instinto próprio delas, realmente são pessoas como animais irracionais diante do Senhor. Então quer dizer que elas parecem pessoas exteriormente, mas as ações dentro do coração dele são como animal irracional. Então, ultimamente, tem uma coisa que aparece toda hora na televisão, o Me Too. Então, não é um livro Me Too com um bom sentido, mas sim um sentido ruim, que é toda realmente a molestação sexual, realmente essa corrupção é uma coisa muito suja. Que, nesse livro contando que um professor ele molesta os alunos, realmente ele pega os funcionários que estão abaixo dele, fazendo ações ruins sobre eles. Então, já que essas coisas estão cheias por este mundo, realmente algo é muito grande isso. Então isso é algo irracional animal. Então como é que isso é algo tão sujo? Por causa da cobiça dele. Por causa da corrupção instintiva dele. Por fim, ele parece que é uma pessoa limpa, parece que é uma pessoa calma, mas por dentro, como o Senhor Jesus já havia dito, está cheio de toda a corrupção. Então isso é algo instintivo, isso quer dizer que é um homem irracional, como um animal. Então, desde o 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 até o 4, ele aparece, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus. Então, realmente, eu contei, elas são realmente todas as coisas corruptivas deste mundo que realmente se diferenciam em 11 coisas. Realmente são pessoas que amam a si mesmas, que são arrogantes, que elas são blasfemos, elas são desobedientes, elas são pessoas bravas, orgulhosas, elas desobedecem aos pais, não têm realmente uma gratidão. Então, como é que o homem realmente ele tem um pecado e esse pecado não tem fim?
É por isso que o Senhor Deus realmente permite somente o castigo e o seu julgamento. Então, o homem que ele foi criado pela imagem, conforme a forma do Senhor Deus, ele vive tão sujo assim. Isso é a obra do diabo. É por isso que o trabalho que o diabo faz, ele somente faz com que o Senhor Deus consiga realmente nos enviar para o inferno por causa da ação do diabo sobre nós, já que nós vivemos de forma corrupta. Então isso tudo acontece porque nós vivemos não somente com pessoas que não conhecem o Senhor Deus, que realmente falam que não conheceram o Senhor Jesus, que vivem assim, mas sim as pessoas também que mesmo conhecendo o Senhor Jesus, mesmo realmente tendo dito que conhece, frequentando a igreja, ela continua vivendo conforme o seu instinto, antes, quando era pecador. Então eu já disse, é a primeira pessoa que é instintiva carnalmente. Então, o segundo tipo de pessoa é uma pessoa que agora está presa na carne. Então, é uma pessoa que recebeu a salvação, mas até agora não conseguiu se livrar da dominação da carne. Então, a vida de fé dele ainda não consegue crescer. Então, são pessoas que vivem sendo arrastadas por causa da força do pecado. Então, para essas pessoas, nós dissemos, são pessoas presas à carne, são pessoas que recebem a dominação da carne. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele escreveu a carta para a igreja de Corinto e disse, e eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como os meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então o apóstolo Paulo ele foi para a igreja de Corinto e pregou para eles, e eles falaram, nós recebemos a salvação, agora estamos vivendo uma vida de espiritual, realmente dentro da igreja muito bem. Por si mesmo, eles realmente se demonstram como se eles estiverem cheios do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo já disse que eles ainda são como crianças pequenas. Eles são aqueles que ainda estão presos na carne. Que ainda são da criança. Realmente são pessoas que disseram que realmente receberam a salvação, mas até agora não conseguiram largar esse instinto do pecado, da carne. Então como é que realmente existem tantas pessoas parecidas com a igreja de Corinto? Realmente dentro da nossa igreja também deve ter muitas pessoas assim. Então, um cristão que está preso à carne. Então, se for um cristão preso na carne, eu acho isso bem estranho, bem errado. Porque realmente cristão, ele é uma pessoa que vive como Cristo, é uma pessoa que vive pelo Espírito Santo, que já não é mais da carne. Mas cristão, mas ainda que está preso dentro da carne. Então quer dizer que é um cristão muito mau. Então como é que é uma palavra realmente tão contraditória? Por isso que Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vamos procurar Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Eu irei ler. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então, se olharmos aqui, devendo já ser mestres pelo tempo, então, depois de receber a salvação, elas falam que receberam a salvação, e passaram muito tempo já, a idade desse espírito que recebeu a salvação. Mas quando chegando o tempo, realmente a vida espiritual dele também, a vida de fé precisa crescer também, precisa conhecer muitas coisas. O conhecimento precisa crescer bastante. Ele já deveria ser um mestre, olhando somente o tempo que ele passou, que já recebeu a salvação. Porque uma pequena criança não tem como se tornar um mestre. Então, mas ainda necessita do que
se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra do Senhor Deus. Quer dizer que eles precisam aprender novamente tudo de novo, como se fosse o início. Então vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, ultimamente, para as crianças pequenas, as pessoas elas fazem o leite para dar para as crianças, porque elas não conseguem comer as coisas duras. Então, mas já quanto tempo se passou que recebeu a salvação? Então, na igreja de Corinto também, ainda são crianças pequenas. Então, quanto tempo que se passou? Por que ainda vive preso na carne? Vive como criança diante de Cristo. Então, dentro da vida de fé, realmente existe toda aquela discussão, a briga, a tentação. Existem pecados que os cristãos não devem cometer. Até quando que vão ser assim? Então, isso quer dizer que o crescimento espiritual foi parado. São pacientes espirituais. Não é verdade? Dentro do Senhor Jesus, existem muitas crianças já idosas. Vocês precisam saber disso. Crianças idosas. Então quer dizer que ser idosa realmente é já passou muito tempo, mas ainda só vivem como crianças. É porque são crianças idosas. Então se olharmos o testemunho deles, eles falam, eu recebi a salvação não sei quando. Deu muito, já passou muito tempo, não é? Passou 5, passou 10, passou 20, passou 30 anos. Mas e agora? Como é que está? É necessário crescer espiritualmente. Então, mas são ainda como crianças idosas. Então, isso, uma criança, ela não crescer de jeito nenhum. Como os pais eles devem se preocupar tanto? Como é que eles devem ficar tão pensativos? Como é que devem ficar tão tristes? A carne também, cada momento mais ela vai crescendo. E ela vai começando a andar, e o que andava começa a correr, o que correr começa a fazer obras. E daqui a tempo ele começa a fazer as obras do pai, começa a ajudar os pais. É necessário fazer dessa maneira. Carnalmente, realmente, seja psicologicamente, seja espiritualmente, ele precisa crescer e precisa fazer realmente alguma obra. Já como um adulto. Mas até agora não consegui crescer. Tem cristãos que estão parados no crescimento deles, ainda mantêm-se como crianças e não conseguem nem pensar sobre isso. Então, por causa dessas pessoas, dentro da igreja do Senhor Deus surgem os problemas. O trabalho do Senhor Deus, ele realmente é impedido. Então, essas pessoas são pessoas que não conseguem se livrar da dominação carnal. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, falou que existe realmente discussões e as contendas, as brigas entre eles dentro da igreja. Se nós deixarmos entre as crianças reunidas, as crianças elas são bem barulhentas, bagunceiras. Uma briga com a outra, é uma briga querendo ter o brinquedo do outro. Estão tão bagunçados, brigam, choram, é um problema todo. São coisas que não são nada, mas elas brigam por causa disso. Tá, até quando será que precisam viver assim? Vamos procurar Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 8, eu irei ler. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundos a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é em verdade ou pode ser. Vamos ler todos juntos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então, uma pessoa que vive realmente dentro dessa carne, a carne realmente permanece dentro dela. Dependendo do que essa pessoa ela vive pensando, a ação dela é decidida. Então, todas as coisas da vida dela elas são expostas. Então, como é que ela... O que ela precisa fazer para viver uma vida de paz? Como é que eu vou conseguir viver alegrando a minha carne? Todas as coisas para essa pessoa carnal, realmente ela é uma pessoa que vive somente pela carne, pensa sobre a carne. Somente consegue viver realmente isso aqui nas coisas carnais. Então, mais uma pessoa que pensa nas coisas espirituais, que pensa no Espírito, aquela pessoa que segue, realmente se vive segundo o Espírito Santo, ela consegue viver para as coisas do Espírito. O que é esse trabalho, as coisas do Espírito? O que é a vontade do Senhor Deus? O que é o que agrada do Senhor Deus? Como é que um cristão deve viver uma vida correta diante do Senhor Deus? Então, o que esse Espírito Santo ele quer nos ensinar? Então, é nisso que nós precisamos pensar. Então, o que vocês precisam fazer? Então, no tempo de ler a Bíblia, a pessoa ela lê algumas palavras e fala, terminei de ler, e depois fecha a Bíblia. Então, também orar, ela fala coisas bem simples assim, e depois termina. Então, somente buscar o suficiente. As pessoas elas fazem isso. Mas quando é para fofocar, quando é para bagunçar, não importa quantas horas ela gaste. Então, pensem. Será que uma pessoa vai conseguir viver uma vida de fé dessa maneira correta, desse jeito? Então, nós somos pessoas diferentes das pessoas do mundo. Nós não somos pessoas que estamos realmente no mundo, na carne. Nós somos pessoas escolhidas, diferenciadas diante do Senhor Deus. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos civis diante do Senhor Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos aqueles que fomos diferenciados para vivermos para a glória do Senhor Deus. Então, quantos trabalhos existem que nós devemos fazer pelo Senhor? Será que isso acontece automaticamente? Então, antes de eu receber a salvação, durante 2 anos eu pregava no púlpito. Após eu receber a salvação, já se passaram 55 anos. Então, quando eu falo isso, parece que já passou muito tempo e eu estou me mostrando que eu recebi a salvação bem anteriormente. Mas o que eu quero dizer realmente é que eu errei bastante todo nesse caminho. Mas eu aprendi também muitas coisas. Eu precisava viver a vida toda realmente pregando. E eu vivi pregando a minha vida toda, mas até agora eu percebo que pregar é algo muito difícil, evangelizar é algo difícil. Algumas pessoas acham que se elas estiverem na frente do púlpito, elas conseguem evangelizar sem parar, como se fossem teias que saem da aranha sem parar. Mas tudo isso existe um limite. Nós precisamos ouvir bem mais, nós precisamos ler bem mais, nós precisamos orar bem mais, nós precisamos pensar bem mais. Não é algo que nós falamos, vamos falar o suficiente que está bom. Não é assim. Realmente é um trabalho para passar a vontade do Senhor Deus, o trabalho do Senhor Deus para refletir o coração daquelas pessoas, para as pessoas elas mudarem o coração. Será que isso é de uma forma, qualquer jeito, vagamente funciona? Então, será que se você ler, você compensar e você somente falar, será que funciona? Não. É necessário você orar diante do Senhor Deus. Você precisa compreender essa palavra da Bíblia diante do Senhor Deus, primeiramente, para poder conhecer, através do Espírito Santo, o entendimento, aprendizado. Então, assim, nós precisamos pensar bem mais dentro do Espírito Santo, não é? Então, um trabalhador que ele está jogando as sementes, primeiro ele jogou as sementes no caminho. Então, onde que existe, como é que ele deve semear? Será que pode semear em qualquer lugar que ele quiser? Então, nós, para vivermos a vida de fé, não é algo que acontece automaticamente. Para recebermos o entendimento, o aprendizado do Espírito Santo, nós precisamos ter um coração cada momento mais de querer desejar, de esforço para aprender. Então nós precisamos realmente cada momento nos esforçar espiritualmente, não é?
Nós precisamos pensar nas coisas espirituais. Quem pensa nas coisas do Espírito, elas seguem as coisas do Espírito. As pessoas que vivem realmente no pensamento da carne, isso é a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, a versão da Bíblia do King James, ela falar sobre essa palavra de ser inimigo do Senhor Deus, aparece naquela Bíblia que fala against God, quer dizer que você vai contra o Senhor Deus, você rebela contra o Senhor Deus. Uma pessoa que vai contra, uma pessoa que repele. Against quer dizer que é contra, é inimigo. Então, uma pessoa, o pensamento da carne, ela não consegue ir pelo Espírito, ela vai contra. Então, é ir contra o Senhor Deus. Então, essa palavra é uma palavra que, se pensarmos realmente de forma correta, são para pessoas que não receberam a salvação. Mas o problema é que pessoas que receberam a salvação podem viver assim ainda. Então, realmente são pessoas que precisavam alegrar o Senhor Deus. São pessoas que deveriam dar glória ao Senhor Deus e elas se tornarem inimigos do Senhor Deus. Pensem sobre isso. Então, em algum momento ela vive alegrando o Senhor Deus. Em algum momento elas vivem como inimigos do Senhor Deus. Então, uma pessoa que está na carne, ela não consegue agradar o Senhor Deus. Porque a carne, ela não somente obedece à lei do Senhor Deus, mas também não obedece. Então, não tem como. Então, não importa o quanto você trabalha, você falha, ela não consegue mudar nada. Então, até o final mesmo falando, vamos viver pelo Senhor Deus, vamos viver pela palavra, vamos viver pelo Espírito Santo, não vamos viver pela carne. Mesmo assim, as pessoas, você falando isso, elas vivem por elas, não mudam. Então, porque até o final elas falam, se chegar o tempo é só ir embora. Mas, será que isso é a consciência de uma pessoa que recebeu a salvação? Toda a graça que o Senhor Deus me permitiu, como é que eu irei retribuir? Essa graça do Senhor Deus, o coração de querer retribuir, será que você realmente tem esse coração? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, seja que eu permaneça ou eu parta, realmente estou vivendo para agradar ao Senhor Deus. Viver ou morrer é pelo Senhor. Então, Cristo também, ele não agradou a si mesmo. Ele não agradou a si mesmo, mas sim ele fez a vontade do Senhor Deus. Ele deu glórias ao Senhor Deus. Nós precisamos pensar na mesma forma, mas ainda continuar vivendo pelo seu conforto, seu coração. Isso não é pelo Senhor, isso é against, isso é contra. Against é você ir contra o Senhor Deus, se rebelar. Então, como é uma palavra tão medonha? Então, eu viver pela carne quer dizer que é uma tristeza, um medo tão grande que eu preciso sentir. Até as pessoas que receberam a salvação, se não viverem pelo Espírito Santo, vão começar a viver pela carne. Então, como pessoas que não conseguiram nascer de novo, eles vão viver da forma semelhante. Como isso é algo tão surpreendente e vergonhoso diante do Senhor Deus. Não é um trabalho que vocês precisam sim, realmente ter medo? Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele disse pelo medo e pelo temor a concluírem a salvação. Então, por que para as pessoas que receberam a salvação, para eles terem medo e temor? Por quê? Para que eles não realmente vão contra o Espírito Santo. Porque se eles tiverem medo, eles vão viver como cristãos certos. Eles não vão ir contra a vontade do Senhor Deus. Então, isso é concluir a salvação. Então, como pessoas que receberam a salvação, quer dizer que a nossa carne ela vai ser mudada, a nossa vivência tem que mudar. Então, a fé não é somente uma idealização, não é só uma doutrina, é verdade, é vida, é poder. Então, através da vivência, é preciso ser manifestada verdadeiramente. Então, não é somente pelas palavras você falar, eu creio, eu recebi a salvação, eu sou cristão. Se olharmos em Jeremias também, nós recebemos a salvação. E ele diz que existem aqueles que fazem realmente incredulidades.
Então nós precisamos pensar profundamente, seriamente isso. As pessoas que receberam a salvação, elas estão próximas da vinda do Senhor. Agora nós que recebemos a salvação, o restante da nossa vida, nós precisamos viver para tentar retribuir essa graça do Senhor Deus, fazer a vontade da glória de Deus. Então, para agradar o Senhor Deus, nós precisamos viver dessa maneira, mas ainda tem pessoas que estão vivendo na carne, e até quando? Vão viver por si, vão alegrar a si, em vez de agradar ao Senhor Deus, fazer a alegria deles, fazer a vontade deles. Será que isso está correto? Então, uma vivência de não obedecer ao Senhor Deus. Até quando que vocês querem viver dessa maneira? Até quando? Então, no início do culto, quando nós estávamos memorizando as palavras, tinha a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? No Tiago, capítulo 4, versículo 5 fala, ou cuidais vós em que vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, as pessoas que receberam a salvação, elas têm o Espírito Santo. Então, nós amamos mais as coisas mundanas, nós temos mais vontade das coisas mundanas do que no Senhor Jesus. Então, o nosso Espírito Santo, ele tem ciúmes. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, vamos pensar que entre as pessoas que tem um casal e uma mulher, ela ama mais outras pessoas do que o seu marido. Então, será que o marido ele vai gostar? Então aqui ele fala, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então como é que nós podemos amar mais o Senhor? Então como é que pela glória do Senhor Deus nós podemos agradar o Senhor? Então isso nós devemos pensar. Ah, como é que eu vou me alegrar? Será que precisamos pensar nessas coisas? Então, o nosso homem anterior, nossas características anteriores, quer dizer que é o nosso instinto. Então, desde o momento de Adão, o que nós viemos recebendo, esse poder da carne. Então, cada momento a vida de fé, ela vai crescendo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, para que nós possamos crescer normal, nós precisamos cada momento desejar e beber esse leite racional. Então, cada momento assim vai crescendo. Então, até os animais, desde o momento que eles nascem, eles tentam levantar, eles caem, levantam, caem. Os animais, eles são assim tão fracos, mas quando eles levantam, a primeira coisa que eles fazem é buscar a mama da mãe. Então é por isso que depois eles começam a correr rapidamente. E depois eles param de tomar esse leite, depois começam a comer outras coisas. E quando vem a presa, o predador, ele corre com todas as forças. Então ele faz tudo o que é preciso na vida dele. Até os animais fazem isso. Então, após nós recebermos a salvação, nós precisamos continuamente ouvir a palavra. Como pequenas crianças, nós precisamos realmente estar desejando esse leite racional para aprendermos a palavra do Senhor Deus, para crescermos cada momento mais. Então, uma criança pequena, se ela não bebe leite, você fala, você quer balinha, você dá balinha para uma criança que tem que tomar o leite? Como é que as pessoas vão pensar? As crianças pequenas, já que não querem beber o leite e você dá balinha, elas não vão crescer, elas vão ter desnutrição e vão estar doentes. Então, para nós chegamos ao quê? Para onde? Para nós estamos crescendo. E para que nós vamos crescendo até quando? Até chegar na forma de Jesus Cristo, na forma do Senhor. Dessa maneira, através do leite, para que nós possamos chegar até nessa plenitude inteira do Senhor. Quer dizer que o nosso corpo, a nossa vivência precisa ser igual ao Senhor.
Então o Senhor, ele já ordenou para que nós sejamos santos como o Senhor, nosso Pai que está nos céus, que é santo. Então nós, cada momento, precisamos crescer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então quer dizer que a nossa vida é uma vida nova. E quer dizer que agora a nossa identidade é filhos do Senhor Deus, é povo dos céus. Então o Espírito do Senhor Deus, ele chegou para nós. Então agora nós nos tornamos em novas pessoas. Então uma pessoa que se tornou uma nova pessoa, ela não deve viver como uma pessoa realmente antiga, um homem passado. Então por isso que vamos procurar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 22. Versículo 22. Vamos ler. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, se nós seguirmos o Senhor, nós precisamos nos vestir do novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O diabo ele foi para o jardim do Éden para persuadir o homem, para ele recusar o amor do Senhor Deus, para ir contra a vontade do Senhor Deus, para rejeitar a palavra do Senhor Deus. Então ele persuadiu eles para que irem conforme a cobiça, para estarem realmente obedecendo ao diabo. Então, realmente, esse homem antigo, passado, que segue a cobiça, a concupiscência carnal, ainda está dentro de nós. Então, o Adão também, ele ter pecado diante do Senhor Deus, essa intimidade com o pecado nos também foi passada. Então, agora está falando que nós precisamos desponjar disso. Então, isso foi palavras que ele disse para as pessoas que receberam a salvação. Então você se tornou uma nova pessoa, mas você ainda ter as coisas passadas, isso realmente é algo bem realmente vergonhoso diante do Senhor Deus. Nós, pela verdade, através da palavra, através da glória do Senhor Deus, nós precisamos nos vestir segundo Deus, que é criada em verdadeira justiça e santidade do Senhor Deus. Então, conforme a imagem, a forma do Senhor. Nós precisamos, através da fé, realmente da verdade, nós precisamos cada momento mais, como salvos, precisamos nos tornar em pessoas novas, criaturas novas. Para entrarmos no novo céu e nova terra, nós precisamos nos tornar em pessoas novas. Então, por isso, nós recebemos a salvação. Tá, ainda existem pessoas que não conseguiram receber o controle realmente das pessoas, não conseguiram receber o controle dos seus corpos, ainda vivem pelo pecado, são pessoas que vivem presas nesses pecados. Na Bíblia fala que essas pessoas são pessoas crianças ainda. Então, o terceiro, pessoas que vivem presas ao Espírito. Pessoas que vivem no Espírito. Então, não somente elas nasceram de novo, então, mas realmente dentro da igreja a vida de fé deles crescem, e agora são pessoas que vivem conforme o Espírito Santo. Então, agora eles não vivem pela forma da carne, mas sim pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo lhe disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o apóstolo Paulo ele também disse que houve um momento que ele era criança. Então, mas realmente ele, como um adulto, ele já largou as coisas de menino, ele largou as falas de meninos, o que sentia, os pensamentos. Mas tem pessoas ainda que elas vivem falando o que elas sentem, elas não têm paciência, falam o que sentem, o que pensam, elas desbravejam quando querem. Então ela começa a falar palavras que um cristão não deveria usar. Então ela começa a fazer as obras dela do jeito que ela é. Será que isso está certo? Então uma pessoa, ela falar como criança, ela agir como criança, ela pensar como criança, mas agora ela se tornou adulta, agora ela já perdeu as coisas de criança. Então pessoas que já adultas, quer dizer que elas são pessoas que estão ligadas ao Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 13.
versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então todos nós somos aqueles que cremos em Cristo, nós dentro dessa igreja, nós chegamos à unidade dessa fé através do Espírito Santo. Então nós temos o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Então o homem perfeito quer dizer que o corpo de Cristo, a igreja, ela vai sendo formada à medida da estrutura completa de Cristo. Então cada momento mais nós vamos nos parecendo com Cristo. Então, se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, a cabeça, o pensamento, a ordem é completa, mas se o corpo ele não obedece, então o que acontece? Então, cada momento, se o corpo ele fizer bem, ele precisa fazer do jeito que é ordenado através da cabeça. Então, o Senhor é a nossa cabeça e nós somos o corpo do Senhor Jesus. Então, nós somos o corpo de Cristo, nós somos cada parte, membros. Então, a cabeça, ela pensa, e ela planeja, e ela ordena. Então, o corpo, na hora, para se responder, ele precisa obedecer. Então, a cabeça e o corpo, eles precisam se tornar um só, unidos. Então, aqueles que estão neles também devem andar como ele andou, dentro do Senhor. Então, porque se você está dentro do Senhor, então você é um corpo de Cristo, você recebe a condição do Espírito Santo. Se você faz uma vivência normal dessa maneira, então você faz tudo conforme a vontade e a ordem do Senhor. Então, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então é por isso que nós, cada momento mais, precisamos crescendo. A nossa personalidade espiritual precisa crescer junto com o Senhor. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, agora nós vamos tirar essa roupa de crianças, vamos parar de ser meninos. As pessoas, elas são levadas por todo tipo de... por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Então, as crianças, se vê uma pessoa estranha na rua falando, menino, você quer um biscoito? Então ele vai atrás e segue. Então, como você dá uma coisa gostosa e o cachorro te segue, é a mesma coisa. Então, o diabo, ele tenta as pessoas com as coisas do mundo. Então, de forma muito astuta. Ele utiliza a doutrina estranha para enganá-los. Então é por isso que as crianças pequenas, elas são levadas em roda, por todo o vento de doutrina. Então eles são levados por todo tipo de enganação, através dessas doutrinas que são permitidas. É por isso que ele só fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então algumas pessoas, se olharmos dentro da igreja, tem pessoas que aprendem a Bíblia continuamente, dentro da igreja, e essas pessoas realmente são seguras, porque se elas continuam a aprender, elas vão crescendo cada momento normalmente, cada momento vão crescendo diante do Senhor. Mas algumas pessoas que não são assim, elas ficam indo de um lado, ficam indo para o outro, já que ele fica indo de um lado para o outro, sempre para qualquer lugar, a cabeça dele fica cheia de lixo. Então aquilo é aquilo, isso também é isso, então tudo isso podem se misturar e parece que a mentira é melhor para ele. Então é por isso que ele sempre está realmente preso naquilo. Após eu receber a salvação, durante 4 anos, só com uma Bíblia eu andei por todos os lugares. Dentro da igreja não havia ninguém que me ensinasse sobre a palavra. Então eu recebi a salvação. Então antes de receber a salvação, eu não sei quanto que eu me esforçava para evangelizar, que eu me esforçava. Eu levava os panfletos lá no interior para entregar para as pessoas para virem para os acampamentos, para as conferências. Porque eu tinha realmente já esse esforço desde jovem, querendo evangelizar para as pessoas antes mesmo de receber a salvação. Então, mas depois que recebi a salvação, então eu recebi a salvação, então para pregar o evangelho, você precisa estar cheio do Espírito Santo.
É por isso que todo lugar que se chamava igreja ou lugares que escolas teológicas, eu fui para aprender, mas eles não ensinavam. É por isso que eu já encontrei vários tipos de pessoas, tudo que é estranho. Pessoas que falaram que receberam poder, pessoas que tinham dom de língua, pessoas que eram seguidores da lei do Senhor, pessoas que acreditavam nos dons sobrenaturais. Então eu ficava indo de um lado para o outro percebendo, isso não é isso também, isso, aquilo também não é aquilo. O Senhor Deus, ele me fez para que eu pudesse realmente negar essas coisas e pudesse chegar até o Senhor. O Senhor me protegeu, porque imagine se eu tivesse seguido, para onde eu teria ido. Então, antes da minha vida de fé, antes de ela mesma ter sido crescida, ela crescendo dentro de uma igreja, o Senhor protegeu ela para que eu não me perdesse. Algumas pessoas falam que se receberam o dom dos céus, que eles viram realmente o futuro, eles começam a profetizar que viram o fim do mundo. Eu já procurei várias pessoas assim. Então eu agradeço ao Senhor Deus ter me permitido essa força de poder discriminar qual é o pessoas corretas e pessoas enganadoras. Então nossa vida de fé realmente não podem ser realmente trêmulas para essas coisas do mundo. Então nós não sabemos quantos enganadores existem neste mundo. No Antigo Testamento também, no rei de Israel, Aal, havia somente 400 enganadores, profetas enganadores, e havia somente um Miqueias, um único profeta. Também no tempo de Elias. Também havia os servidores de Baal, do deus Baal, idólatras, eles eram 480. 420 profetas. Então todos esses profetas, realmente, eles são errados. Realmente, ainda que existam pessoas até hoje dizendo que são profetas, gente do Senhor Deus, você não sabe quanto que dentro daquela, todas as pessoas que se dizem profetas, professores, eles são todos falsos. Tantos falsos que existem neste mundo. Então eu havia visto o livro de J. Moody. O J. Moody, ele juntou 500 pessoas no Japão quando foi evangelizar e ele chamou esses 50, ele chamou 500 profetas, 500 pastores que se diziam, né, pastores, evangelistas, e ele escreveu no quadro, e ele colocou 500, escreveu bem grande e depois colocou o número 5 embaixo falando, eu quero saber se pelo menos existem 5 realmente verdadeiros pastores dentro desses 1.500. Então se você não conseguir diferenciar exatamente realmente o que é certo e o que é errado, o que é enganador, você vai ser levado. Então vamos procurar Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, uma criança pequena, ela bebe do leite. Quando você se torna um adulto, uma pessoa já grande, você precisa comer os mantimentos sólidos. Então, ele fala, realmente, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, esse bem que aparece aqui é um bem muito maior do que esse bem da consciência que nós temos carnalmente no mundo. Quer dizer que é aquele que não consegue realmente experimentar o trabalho do Senhor Deus, o trabalho, realmente a vontade do Senhor Deus, o trabalho dele. Algumas pessoas que receberam a salvação, se elas ouvirem alguém ordenando bem forte espiritualmente, tem pessoas que recuam. Ou outras pessoas falam, fica mandando fazer a vontade da lei. Então, mas nós não sabíamos realmente quão grande é a ordem que o Senhor ele deu para nós. Então, se você viver do seu jeito, então isso é vida de fé, e você obedecer à vontade do Senhor Deus e está incluso dentro da lei, não, realmente nós não devemos colocar os nossos pensamentos da carne para fazer o mal, para nós discernirmos como se nós fosse o bem para nós. Realmente essa não é a justiça de Deus, essa é a nossa. Então, se você não quiser fazer, você não faz. Então, isso é você viver seguindo o Espírito Santo. Isso é você se rebelar contra o Senhor Deus. Você é um enganador, um falso.
Então um peixe ele é livre na água. O pássaro ele é livre nos céus. O cristão ele é livre quando está obedecendo no meio da palavra do Senhor Deus. Então ele vive do jeito que ele quiser. Isso é liberdade? Isso é totalmente errado. Tem os sentidos exercitados. Então, pessoas já adultas, elas têm os sentidos exercitados. Quer dizer que elas já chegaram no nível realmente onde a vida de fé cresceu já foi treinada diante do Senhor Deus. Quer dizer que ele sabe qual é a vontade do Senhor Deus. Ele sabe o que é a verdade. Ele sabe o que é a falsidade. Se olharmos no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, fala que maneja bem a palavra da verdade. Então, que maneja bem a palavra da verdade, porque existe tanta falsidade. Se olharmos no 2 Timóteo capítulo 2, ele aparece como muitas pessoas, nós não tenhamos contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Então, realmente, vocês não sabem quantas palavras são falsas para levar as pessoas realmente à perdição? Então, até as pessoas, os pastores famosos deste mundo, quando eu ouço a pregação deles, eu não consigo ver muitos que conseguem ensinar direito. Eles falam palavras que não têm sentido algum. Eles falam, gritem amém, e todo mundo amém. O quê? Então é muito triste ver aqueles membros daquela igreja. É como se um cego estivesse o grito de um cego e estivesse seguindo. Eles não conseguem diferenciar. Então, uma pessoa que já é adulta, ele falou que usa os sentidos. Que ele sabe qual é a vontade do Senhor Deus, sabe qual é a verdade de Deus. Ele consegue diferenciar. No meio daquela experienciação da vida toda, dentro da obediência, dentro do treinamento, ele consegue aprender. Então, por usar aqueles sentidos, cada momento quando tem a obediência dentro da vida de fé, ela vai crescendo, ele consegue diferenciar o bem do mal. Então, ele sabe o que é a palavra do Senhor Deus é o bem e o que realmente não é a palavra do Senhor Deus é o mal. Se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, não somente sabendo a vontade do Senhor Deus, mas você precisa ter esse coração de querer obedecer aquela pessoa que usa os sentidos para conseguir discernir o bem do mal e assim conseguir obedecer a palavra do Senhor Deus. Então agora precisam ser adultos. A palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 13, vocês conhecem muito bem, não é? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, aquele que trabalha dentro de nós é o Espírito Santo. Dentro de nós que recebemos a salvação, o Senhor, como o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. Então, ele opera dentro de nós para fazer tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, o Senhor, ele nos permite realmente a vontade de querer fazer a vontade do Senhor Deus. Ele também permite a força, a mão para fazer esse trabalho do Senhor Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então nós não podemos receber as coisas deste mundo, dessa geração, mas sim nós devemos ser iluminados e ter a mudança do nosso coração para sermos diferenciados diante do Senhor Deus. Então este mundo, essa geração, nós não devemos seguir essas coisas lascivas, tão sujas, nós devemos receber a mudança de nosso espírito. Então nós, dentro do meio da palavra, do aprendizado, nós precisamos mudar a nossa vivência. Então, quanto mais a vida de fé ela vai crescendo e chega a um ponto onde você começa a fazer a vontade do Senhor Deus, você começa a agradar o Senhor Deus, e quando passa um tempo e você começa a viver a vida de fé, você pode viver sem pecar. Tem pessoas que falam, eu estou na carne, será que eu não posso, será que eu consigo mesmo viver sem pecar? Não deem desculpas. Se você viver pelo Espírito Santo, vocês não vão buscar as coisas da carne. Realmente o Senhor, ele diz, mesmo que você não se torne santo perfeitamente, você pode ter o poder de lutar contra o pecado. Então qual é a vontade correta, perfeita e vontade limpa que o Senhor Deus deseja? Nós precisamos fazer essa boa vontade do Senhor Deus. Quando nós vivemos pelo Espírito Santo, nós conseguimos fazer. Uma pessoa adulta. Agora essa pessoa, como verdadeira cristã, ela precisa começar a viver.
Romanos capítulo 14. Vamos procurar Romanos capítulo 14. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, viver ou morrer, somos do Senhor. Então, esta palavra é a vivência correta, normal de um cristão. Então, dentro de nós, as pessoas que recebemos a salvação, o Senhor Deus que está lá em cima, nós chamamos o Senhor Deus de Pai. Nós que podemos chamá-lo. Nós temos a mesma fé, a mesma esperança. Um irmão e uma irmã, todos um só. Todos têm o mesmo objetivo de vida. Todos eles vivem pela mesma esperança. Dentro de nós, qualquer um realmente não deve viver por si, nem morrer por si. Nenhum. Então, realmente, nós não temos já nem direito de vivermos por nós ou morrermos por nós. Por quê? Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque nós fomos comprados com preço. É por isso que o nosso corpo ele só é feito para dar glórias ao Senhor Deus. Então, nós devemos dar graças ao Senhor Deus. Então, viver é dar glória ao Senhor Deus, nós devemos viver. Morrer é dar glória ao Senhor Deus, nós morremos. Então, vivamos ou morramos, nós é tudo pelo Senhor Deus. Então, dentro de nós, se existe alguém que morra ou viva por ele, não existe ninguém que é assim. Então, como é muito bom. Uma palavra tão excelente. Eu gosto de filmes de guerra. Então, uma filme. Tem um filme onde os soldados eles receberam uma missão especial. E eles morrem até o final para fazer a missão deles. Eles lutam e morrem até o final para conseguirem cumprir a ordem deles. Eu, quando olho a forma daquelas pessoas, aqueles soldados, eu começo a pensar, realmente a minha vida de fé eu preciso viver daquele jeito. Realmente eu preciso fazer toda a ordem do Senhor Deus. O Espírito Santo, ele disse que ele lutou uma luta justa e fiel, uma boa luta espiritual, e ele morreu pelo Senhor. Então, antes de ele ser decapitado, disse que ele gritou, ele deu glórias ao Senhor Deus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Então nós, quando chegar a morte para nós, nós precisamos estar louvando diante do Senhor Deus. Então se nós terminarmos nossa vida louvando, como vai ser bom? Mas se estivermos vivendo de um jeito todo vadio, realmente morremos de um jeito tão realmente ganancioso neste mundo, será que isso está certo? Ou seja, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então a minha vida, a minha carne, o meu espírito não é mais meu, é tudo do Senhor. Tudo foi comprado com preço de sangue. Então é por isso que você não tem mais direito de você viver por si ou morrer por si. Então, ou vivamos ou morramos, é tudo pela sua vontade, meu Deus. Então não é somente pelas palavras. Isso deve ser feito com as ações. Como é que vocês pensam? Então, até quando vocês vão viver com umas pessoas que não nasceram de novo? Só vem, frequenta a igreja, passa o tempo. Não conseguiram viver conforme a vontade do Senhor Deus, viver pela sua carne. Você ser dominado pela carne, você começa a perder o coração para as coisas mundanas. Será que você precisa viver assim? Então agora nós precisamos vencer essa força carnal. Nós não devemos ser dominados, nós devemos receber a condução do Espírito Santo. Então, conforme a condução do Espírito Santo, nós devemos viver pelo Senhor, nós precisamos morrer pelo Senhor. Tudo para agradar ao Senhor Deus. Então Enoque, antes de ser arrebatado vivo diante do Senhor Deus, ele foi considerado realmente bom diante do Senhor Deus. Então antes de nós irmos para o Senhor Deus, nós precisamos, não somente pelo Espírito que nos tornamos justos, mas sim nós precisamos ser justos, bons, considerados bons servos diante do Senhor Deus. Dentro da nossa vivência de obediência, isso deve ser completo. Então isso é o que o Espírito Santo ele ajuda para que nós possamos viver assim. Se nosso coração ele desejar suplicamente, então ele vai nos ajudar. O Espírito Santo ele vai fazer com que nós possamos viver pela vontade e objetivo do Senhor Deus. Romanos capítulo 8. Vamos procurar Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 12. A partir do versículo 12 até o versículo 14 eu irei ler. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então ele fala que nós somos devedores. O apóstolo Paulo ele diz que todos nós somos devedores. Por que nós somos devedores? Nós somos devedores para pregar o evangelho. Como uma pessoa que está endividada, ela tem realmente o dever de pagar essa dívida, então nós não devemos viver pela nossa carne. Então, como um devedor, ele está realmente com as dívidas dele. É como as duas filhas que aparecem em Provérbios. Ele fala realmente, me mostre coisas boas, me deixe ver coisas, lugares bens, faça isso, faça aquilo. Então, quer dizer que é uma pessoa que está gostando da carne, ela somente pede as coisas da carne, se alegra. Então, não é porque o Senhor Deus deu a carne que vamos viver pela carne. Então, os devedores, se eles continuarem pedindo dívida, será que isso está certo? Então, como um endividado, ele precisa realmente se esforçando para pagar a dívida, nós não devemos viver pela carne. Então aqui fala, não há carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Essa palavra de morrer não é você ir para o inferno eternamente, mas é uma pessoa que recebeu a salvação, se ela viver pela carne, ela já está morto diante do Senhor Deus. Então uma pessoa viva precisa viver como vivo diante do Senhor Deus. Então não tem como uma pessoa viva viver como uma pessoa morta. Então, se viver pela carne, certamente morrerás. Então, realmente, pelo Espírito mortificados as obras do corpo vivereis. Então, nós precisamos dominar esse corpo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos utilizar o Espírito Santo para poder vencer essa nossa carne. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que ele realmente tormenta o seu corpo, dá sofrimento à sua carne para que ele obedeça. Então, todos os dias o apóstolo Paulo disse que ele morre. Então é necessário você dar sofrimento à carne para que ele possa sujeitar a palavra. Então, se você deixar a carne fazer o que ela quiser, você não tem controle nenhum depois. Uma pessoa que recebeu a salvação, a vida toda vai viver como servo da carne. Vai viver endividado da carne, só para pagar aquelas dívidas da carne. Então, só porque você tem a carne, não se deve viver pela carne. Então, realmente, a carne, ela mata as coisas do Espírito Santo. É por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele fala para matar as coisas mundanas. Então, toda a lascívia, toda a cobiça, toda a mentira, todas as coisas do mundo precisa matar. Então, toda a idolatria você precisa destruir. O Senhor disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, a vida de fé agora é você seguir o Senhor. Após receber a salvação, agora eu irei seguir o Senhor. Agora eu não viverei pelas coisas vãs deste mundo, mas eu viverei pela vontade do Senhor Deus. Isso deve ser uma decisão. Um planejamento, você seguir pelo Senhor, o caminho do Senhor. Então, se você quiser seguir o Senhor, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar o seu pensamento, o seu destino, os seus planejamentos, toda a sua cobiça, toda a sua teimosia. Você precisa largar. Então, primeiro, tudo é seu, tudo seu, tudo individual. Você precisa negar a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo ele disse que todos os dias ele morre, porque ele foi crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, que Cristo vive em mim. Então ele vive negando a si mesmo, ele leva a sua cruz. Então, ele negando a si mesmo e ele vive pelo Senhor, seguindo o Senhor, isso é sofrimento. Você seguir o Senhor Jesus é sofrimento. A vida de fé é algo fácil? A vida de fé, você receber a salvação é algo fácil, porque foi pela graça, mas você seguir o Senhor Jesus não é algo tão fácil assim. Então você precisa largar todas as tentações da carne. Para você seguir o Senhor, você não sabe qual tipo de sofrimento ou dor pode chegar a você.
Todos os dias você precisa levar essa cruz. Todas as pessoas realmente têm um formato da cruz diferente, eu penso eu. Tem pessoas que têm cruzes que precisam levar dentro da casa, dentro do trabalho, na igreja. Cruz que você precisa levar quando você estiver obedecendo a palavra do Senhor Deus. Realmente é preciso levar a cruz e ir com o Senhor. Seguir, sem falar nada, calado. Então você conseguir negar a si mesmo, você levar a sua cruz, você seguir calado diante do Senhor. Essas pessoas são as pessoas que cresceram, as pessoas que estão no Espírito Santo. Então, até quando, como crianças tão pequenas, vão viver daquele jeito, com aquelas roupas tão pequenas de criança, não vai conseguir crescer e se tornar um adulto diante do Senhor Deus? Realmente é necessário você ser uma pessoa que segue o Espírito Santo. Você precisa seguir o Espírito Santo e então assim você não dependerá das coisas da carne, mas você vai receber a condução do Espírito do Senhor. Então essas pessoas são filhos do Senhor. Então essas palavras são pessoas que receberam a condução do Senhor Deus, não é que são filhos do Senhor Deus, mas sim através do Espírito Santo do Senhor Deus conduzir aquelas pessoas, elas realmente evidenciam que você é filho do Senhor Deus. Você seguir o Espírito Santo. Então se você é filho de Deus, você precisa viver como filho de Deus. Vocês já viram o pássaro cuco, ele colocando o ovo? Ele não coloca no ninho dele, mas ele coloca o ovo no ninho de outro pássaro. Vocês já viram isso, não é? Então o pardal, um pássaro tão pequenininho, ele criou aquele ninho e colocou seus ovos, e o pássaro cuco, ele vindo aquilo, quando aquele pássaro estiver ausente, ele vai e coloca o ovo dele. E esse pássaro tão pequenininho, quando ele volta, ele acha que o ovo dele continua chocando. Mas quando cresce um pouco mais, o ovo cuco ele continua crescendo bem mais do que aqueles outros ovos, mas ele não consegue reparar. E ele vai continuar dando comida para ele, para o pássaro cuco. O cuco vai crescendo tanto. E a mãe, cuco, ela só fica olhando e fala, será que meu filho está vivendo bem? E fica cucu, cucu. Então quando chega um momento onde aquele filhotinho ele já está pronto para voar, então a mãe cuco chama e ele voa, ele vai com a mãe. Então não adianta você cuidar realmente dele. O pássaro cuco, o filhote cuco, ele ouve a palavra da mãe e voa. Realmente nós, cristãos, como é que nós devemos viver? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e precisamos seguir o Senhor. Então as ovelhas do Senhor, eles, ao ouvirem a voz do Senhor, eles precisam segui-lo. Então realmente é pela condução do Espírito do Senhor Deus, você seguir a vontade do Senhor. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós, ao ouvirmos a voz do Senhor Deus, quem que nos ajuda nisso? É o Espírito Santo. Então andando num caminho estreito, toda noite ou manhã eu preciso estar agradando, realmente feliz diante do Senhor, porque o Senhor está dentro de mim. O Senhor está dentro de mim, quer dizer que o Senhor Santo que criou todas as coisas, o Senhor completo está dentro de mim. Como é que nós vamos fazer com esse Senhor? Será que você quer desobedecer? Você quer cuidar? Você quer negar? Você quer achar que o Senhor é algo, qualquer coisa? Realmente o Senhor que morreu na cruz por mim, Ele está dentro de mim. Então, Ele vai me conduzir até o reino do Senhor Deus eterno. Esse Senhor está dentro de mim. Esse Senhor completo, realmente de plenitude, perfeito, onipotente está dentro de mim. Vocês sabem quanto que Ele nos ama? Mas por que vocês realmente querem toda hora negar? Vocês querem dar preocupações, vocês querem dar tristeza a Ele. Agora, uma criança pequena, quando ela vai crescendo, ela precisa dar felicidade aos pais. Ela precisa pensar, como é que eu vou agradar aos pais? O Senhor Jesus, o Senhor Deus. Então, como é que eu vou viver pelo Senhor? Então, como crianças, realmente nós já devemos largar essas roupas. Nós precisamos crescer, se tornar adultos, seguindo o Espírito Santo. Até quando realmente nós não devemos mais seguir a condução dessa carne? Nós devemos receber o domínio do Espírito Santo. Hoje eu pregarei até aqui. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, nesse último tempo que o Senhor planejou, não falta muito tempo para acabar o tempo da graça.
O julgamento do Senhor Deus, o castigo chegará a este mundo, mas o Senhor realmente nos salvou antes e nos diferenciou deste mundo, para que o restante da nossa vida nós pudéssemos estar dentro dessa igreja para receber a condução do Espírito Santo e de seu cuidado, para que nós pudéssemos viver pela condução e a vontade do Senhor Deus. Nós agradecemos muito por isso. O Espírito Santo, Ele está cuidando de todo o nosso pensamento e coração. Nós realmente dependemos somente do poder do Espírito Santo. Que nós jamais sejamos presos à carne para sermos dominados por ela, mas sim que nós possamos realmente seguir a vontade do Senhor Deus. Nós possamos ser conduzidos através do Espírito Santo, e assim que nós possamos fazer a vontade do Senhor Deus para dar glórias e felicidades ao Senhor Deus. Que nós todos possamos estar realmente, através do poder e a condução do Espírito Santo, ser conduzidos diante do Senhor Deus. Seja viver é pelo Senhor, seja morrer é pelo Senhor. Todas as coisas sejam para a glória do Senhor Deus. Que nós possamos ver dessa maneira. Que as nossas fraquezas possam ser cuidadas pelo Senhor e possam ser conduzidas. Através da mão graciosa e misericordiosa do Senhor Deus, nós dependemos. Todas as nossas coisas erradas, todas as coisas que estão presas na carne, todas as coisas mundanas, se ainda estiverem remanescentes dentro de nós, que o Senhor possa realmente nos mostrar para que nós possamos retornar para vivermos para a glória do Senhor Deus, através da coragem e sabedoria que o Senhor Deus irá nos permitir. Para todas as igrejas que estão por todo o país, por todo o mundo, nesse último tempo, para que eles possam fazer todo o trabalho sagrado do Senhor Deus, que nós possamos ser utilizados de forma correta, Senhor Deus. Que todos realmente igrejas aqui no nosso país, que realmente eles estão orando para nesse nosso acampamento, estão sendo construídos outros edifícios para o acampamento de verão, que o Senhor possa ajudar em todos esses trabalhos, que o Senhor possa cuidar, e assim que todas as coisas elas possam ser feitas conforme a vontade e a ordem que o Senhor Deus permitir para nós, e assim que esse acampamento, toda essa construção, quando ele se concluir, muitos espíritos possam receber a salvação, aconteça um grande trabalho do Senhor Deus. E assim nós todos estamos aqui orando e juntos, e assim como o Senhor já planejou para nós, que nós possamos realmente receber essa ajuda do Senhor Deus. O restante da nossa vida, que nós somente possamos viver toda pela palavra do Senhor Deus e condução do Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.